Olá! Chegamos então na fase da anciã. A mulher já passou por todos os períodos anteriores. Então ela já viveu a fase da menstruação, está relacionada com a lua nova, com o inverno. Depois passou para a pré-ovulação, relacionada com a donzela, com a virgem ou com a guerreira. Está relacionada com a lua crescente e com a primavera. Depois chegou até o arquétipo da mãe, e assim relacionado também com a ovulação e com o verão. E agora a energia que chegou no pico, lá na ovulação e no verão, no arquétipo da mãe, ele dá uma declinada em direção à anciã. Então, a anciã, ela está relacionada com o outono e com a pré-menstruação. Esse momento que muitas vezes é suscitado de sintomas físicos e de sintomas emocionais. Muitas mulheres relatam uma tensão na pré-menstruação. Mas e por que será? Então, através desse olhar emocional sobre todas as fases energéticas da mulher, quando a gente chega nesse período pré-menstrual, eu acho muito interessante a gente relacionar com uma velha. É uma velha, uma senhora, uma abuela que já viveu toda a sua vida. Então, olha, ela já cresceu, já chegou no pico e agora está declinando. E aqui ela pode se mostrar como uma velha sábia ou como uma velha rabugenta. E isso vai depender sobre como ela viveu durante todo o seu período anterior. Como ela se cuidou? Como ela viveu os seus processos? Ela se entregou a eles ou ela resistiu? Assim como acontece também com uma senhora madura, uma senhora de carne e osso, que já tem lá os seus 60, 70, 80 anos. Como é o humor dessa senhora? Depende muito de como ela viveu a sua vida, de como ela se entregou para os seus sonhos. Ela viveu as suas vontades, ela conseguiu experimentar, viver aquilo que ela tinha vontade, os seus sonhos, né? Então ela tinha algum sonho de família ou profissional, ela conseguiu viver isso, ou então desapegar dessa ideia, dessa expectativa e viver a realidade que tinha ela. Quando ela não consegue, ela muitas vezes chega lá no final da vida mais mal-humorada, mais ranzinza, né? Com algumas frustrações carregando nas costas. Se não, ela se torna uma mulher mais exalando sabedoria, uma mulher que tem tendência a mais bom humor, a leveza, porque carrega a sabedoria dos anos nas suas costas. Então ela vê a vida com muita propriedade. E aqui nesse período pré-menstrual é a mesma coisa. Quando a mulher, ela viveu os seus períodos, então lá durante o seu período menstrual, ela se resguardou, ela se recolheu, ela descansou, ela diminuiu as atividades, ela entrou em contato consigo, ela fez alguns processos de meditação, né? Ela diminuiu ali o ritmo, chegou lá na lua crescente, na pré-ovulação, ela conseguiu trazer essa energia mais para fora, porque aqui, nesse momento, a energia, ela tá se voltando para o interior. Lá na donzela, a energia se projetava para o externo. Então, se lá naquele momento ela conseguiu levar a sua energia para o externo, se movimentar, direcionar para os seus projetos, sejam familiares com os filhos, ou então com as suas ideias filhas, né, com as suas questões profissionais, lá na lua cheia, ela se relacionou com as pessoas, ela deu vazão para sua sensualidade, para sua sexualidade, colocou ainda mais energia nos seus projetos. Quando chegar nessa fase, ela vai chegar muito mais inteira. Ela vai chegar ainda num pico de criatividade, mais criativa e menos racional. E ao mesmo tempo com menos oscilações emocionais. O que as mulheres relatam aqui muitas vezes é tristeza, é agressividade, é irritação. Então aqui é importante que a mulher se pergunte, ok, se eu estou irritada, eu estou sem paciência, aconteceu alguma coisa no meu mês que eu vivi e que talvez eu não tenha conseguido digerir? Será que eu me desentendi com alguma pessoa, eu escutei alguma coisa, ou eu deixei de falar alguma coisa que eu sentia, que eu pensava, mas que por alguma razão, talvez por medo de ser rejeitada, por medo de ser ferida, por medo de ser contestada, de não conseguir me posicionar, eu deixei de falar alguma coisa, de me mostrar, de me expressar? Aqui, como a gente tem essa sabedoria do ciclo menstrual, agora a mulher está se preparando para o período de limpeza da próxima menstruação. Então aqui é o momento que as coisas virão para fora, virão à tona. Vai ser muito mais fácil a mulher perceber coisas, lacunas que tenham ficado durante o mês, para que ela integre, para que ela perceba isso e para que ela possa fazer todas as digestões necessárias para viver agora esse período de limpeza.
Então, quanto mais sintomas físicos ou sintomas emocionais a mulher tiver experimentando durante essa fase, mais desconexão a mulher teve durante todo o seu ciclo menstrual. Seu ciclo menstrual, né? Lembro, repito, é importante sempre frisar, é do primeiro dia da menstruação, do sangramento, até o próximo primeiro dia. Então, aqui, esse período que pode variar 21, 25, 30, 35, 40 dias. Se a mulher aqui, ela tá experimentando uma irritação forte, uma tristeza, olha para todo esse teu momento. Olha para todo esse ciclo e perceba se tu tá engolindo alguma coisa. Se tu guardou alguma coisa para ti, se tu não manifestou, agora é o momento de sentar e de sentir e de conseguir trazer a tua consciência. Algumas mulheres vão chegar a perceber, nossa, aconteceu tal situação, eu tava ali com a minha mãe, ou com meu companheiro, ou com a minha filha, e, né, aconteceu tal coisa e realmente eu me senti não vista, me senti não cuidada. Então, tenho ali algumas necessidades que elas não foram percebidas pelas pessoas e eu me senti rejeitada. Então, só por tu estar fazendo esse processo de olhar interno, de movimento interno, tu já vai estar gerando uma dissolução. Tu vai estar já dissolvendo todas essas amarras emocionais de dentro de ti e vai estar permitindo viver esse processo de limpeza que já está chegando. E isso vai te trazer muito mais integridade sobre ti mesma, consciência emocional. Tu vai conhecer sobre ti, tu vai perceber sobre os teus processos, sobre as tuas carências, para que tu possa então começar a desenvolver mecanismos e formas de tu lidar com todo esse teu aparato emocional e começar a se dar aquilo que tu precisa. Se tu perceber que tu tem algumas necessidades, então como tu pode supri-las? Ou como tu pode comunicar às pessoas de que de determinada forma tu não gosta, de que de determinada forma tu não te sente bem? Aí é o momento de tu perceber, porque a tua capacidade emocional, ela vai estar bastante alta. Então, tu ainda vai estar com uma energia criativa alta, energia criativa interna, do teu mundo interno. Então, é um momento excelente para tu perceber sobre as tuas próprias emoções, sobre as tuas necessidades e tu desenvolvendo formas já de comunicar. De repente, se não agora, nesse momento, na próxima situação em que aquilo se mostrar. Então, nesse momento, as verdades vêm à tona. As verdades vêm à tona. A mulher fica mais intolerante, inclusive, com as situações à sua volta. Às vezes uma situação que nesse período tá incomodando, num outro momento do seu ciclo não incomodaria. Então pode ser que tu simplesmente saiba, ó, eu estou mais intolerante nesse momento, então vou relevar, sei que eu estou intolerante. É importante que a pessoa perceba, né? Eu estou intolerante, então vou relevar esse momento, essa situação, porque eu sei que daqui a uns dias vai passar e eu já vou estar mais tranquila, com mais paciência. E também é importante que tu perceba se nesse momento tu não tá de fato percebendo as coisas, tirando um pouquinho o véu de uma excessiva indulgência com as situações externas e agora tu olha e diz, não, realmente, eu não gosto dessa situação, agora isso tá vindo à tona, mas eu vou aproveitar para expressar ou para encerrar essa situação. Perceba de fato se em outros momentos tu não tava, né, deixando muito de lado aquela situação e conseguindo se adaptar demais numa situação e de fato aquilo é algo que te machuca. Então, nesse momento, tu pode perceber mais, né, sobre a tua realidade, sobre onde tu vive e perceba sempre, né, como tu vai comunicar aquilo, porque tu já sabe que tu tá com uma sensibilidade mais alta, né, de sentir as coisas, de perceber, talvez com mais força, né, com mais intensidade. Então, se tu vai conversar com alguma pessoa sobre alguma situação, respira, acalma o teu sistema emocional, dá uma sentida sobre qual é a melhor forma de tu levar aquilo para outra pessoa, sem ser numa acusação, né? Levando o teu sentimento, levando como tu te sente com relação àquela situação e sobre como tu gostaria que aquela situação fosse conduzida. É importante que tu perceba que tu está num momento realmente de muita sabedoria, de muita verdade interior e que tu precisa utilizar ela da melhor forma e não simplesmente sentir a raiva ou sentir uma inquietude, né, sentir a frustração sobre algo e tu tocar aquilo no outro, extravasar aquilo no outro e daqui a 3, 4 dias tu te arrepender porque tu sabe que agiu em excesso. Então isso é uma velha que tá mais pra rabugenta do que pra uma velha sábia. Então observa como é que é a tua postura durante esse período. Tu te porta mais como uma velha rabugenta que estoura, que fala, que grita,
grita, que berra, que não tem nenhuma consciência emocional, que não tem nenhuma responsabilidade emocional, né, nos teus relacionamentos. Ou então, se tu tem uma noção, tu sabe que naquele momento as coisas ficam realmente mais afloradas, então tu vai conseguir levar aquilo ali da melhor forma possível. Observa isso e começa a utilizar esse momento do ciclo, ele é muito poderoso, Então, observa realmente de verdade aquilo que tu tá sentindo e como tu vai se manejando nos teus relacionamentos. Porque agora a tua energia sexual, tua energia criativa de vida, ela ainda tá alta, só que voltada para ti mesma. Então tu pode te surpreender, inclusive, com a tua capacidade de ser sábia e de manejar as situações, de manejar a si mesma. De perceber, olha, eu estava realmente com raiva, eu estava frustrada, mas eu consegui lidar com aquela situação de uma forma que eu nem conseguia imaginar que eu teria capacidade. E se surpreender com aquilo, com as potencialidades que tu guarda dentro de ti, que em outros momentos do teu ciclo talvez tu não perceba. Então agora aqui, nesse momento, a mulher, ela pode estar com uma sexualidade mais agressiva, um pouco mais voltada para si mesma. Então, durante o sexo, ela pode sentir vontade de ter algumas atividades, né, algumas posições, ou querer lugares diferentes, em frequências diferentes. E isso é um pouco mais extravagante, ter vontade de liberar toda essa energia, porque ela tá com uma energia forte dentro de si. Então é um momento que ela pode ter vontade de soltar isso através dos poros e através também da sua sexualidade. Uma sexualidade um pouco mais agressiva, um pouco mais instintiva, um pouco menos emocional, talvez, e espiritual, para ser algo um pouco mais extravagante, um pouco mais solto. Então, esse momento do ciclo é essencial que tu comece a olhar para ti mesma, que tu olhe para tua volta e que tu vá além do mundano. Que tu vá além do enredo do teatro, sabe? Que tu vá além daquelas coisas que tu tem que fazer, então do teu trabalho, dos filhos, das compras, da comida, e que tu perceba em ti mesma toda essa força e comece a perceber quais são as emoções que te motivam. Então, se tu ali se descontrolou com uma pessoa, que tu perceba, tá, o que eu estou sentindo agora? Que emoção eu estava sentindo, então, naquele momento? Se tu não conseguiu fazer essa autoobservação antes do descontrole, né? Talvez tu perceba, estou sentindo algo. O que é isso? Estou sentindo raiva. Tá, então o que eu vou fazer com isso? Qual é a minha escolha nesse momento? Eu escolho responder, eu escolho ir lá me manifestar, ou eu escolho respirar, esperar, dar uma volta, chorar um pouco. Então, é o momento de soltar a tua energia. E vai ser de uma forma ou sábia ou rabugenta. Então, se tu sentir vontade de extravasar, de soltar, de gritar, de chorar, faça isso. Chora, libera. Aproveita para fazer limpeza na casa, se der vontade de cortar o cabelo. É o momento de expandir. Vai dar uma volta de carro e vai gritar bastante dentro do carro para tu liberar essa energia de dentro, de uma forma construtiva. Porque nesse momento, a energia da mulher pode não estar tão luminosa. As pessoas têm a tendência a se gostarem muito durante a lua cheia, durante a ovulação. Quando tu tá ali pra fora, projetada pro externo, pros relacionamentos. E agora, nesse momento, tu pode estar mais interiorizada, voltada pra ti mesma. E percebendo as tuas insatisfações. Então, é o momento de ser sincera consigo. Ser sincera, de perceber, e a alquimia que tu vai fazer com tudo isso vai te trazer muita autoconsciência. Autoconsciência, autorresponsabilidade e autodesenvolvimento para os ciclos seguintes. Quanto mais dificuldade tu tiver em lidar com as tuas sombras, com as tuas limitações, com aquelas coisas que tu não conhece ainda a teu respeito, ou que tu julga ser inadequada, mais dificuldade tu vai ter em viver essa fase. E mais sintomas físicos e sintomas emocionais tu vai ter aqui. Pode ter mais compulsão, né? Como disse, a violência, a brigas, a alimentos. Então fica atenta. E nesse momento é perfeito para tu desenvolver integridade e verdade sobre ti mesma e sobre aquilo que tu sente dentro de ti.
É o momento não de tapar. Não, eu sinto que é errado sentir raiva, eu acho que é errado sentir inveja, cobiçar o que o outro sente. Não se limite. Não se limite. Observa o que tu sente, sem crítica, sem julgamento. E talvez ali, só em observar, tu já vai conseguir diminuir, atenuar aquilo que tu sente ou encontrar uma alternativa para lidar com aquilo, percebendo insatisfações e conseguindo no teu próximo ciclo, durante o teu próximo ciclo menstrual que vai estar iniciando, tu já começar a criar algumas atividades, alguns processos, né? Fazer algumas escolhas, decisões na tua vida que te levem a trazer para tua vida, a criar na tua vida aquilo que hoje tu tá percebendo que é um vazio, uma falta, uma carência, uma insatisfação. E se tu não tivesse percebido isso, tu iria passar a tua vida novamente no automático. Então aqui é o momento de perceber, de ser verdadeira, deixar a verdade vir à tona, por mais que às vezes ela possa ser surpreendente, às vezes perceber que tu não é tão luminosa, tão generosa, ou só isso, né? Pode ser um choque pra mulher e a mulher ter tendência a culpar o externo. Não, eu só estou com raiva porque meu filho fez tal coisa. Eu só estou sentindo essa insatisfação porque o meu marido não fez isso. Não. Essa insatisfação, essa raiva está dentro de você. Se você está sentindo isso, ela foi engatilhada pelas situações externas. E agora é o momento de você perceber isso, se tornar autorresponsável e perceber o que tu precisa aprender e desenvolver em ti mesma, para se tornar cada vez mais sábia, mais íntegra, com a força das luas todas dentro de ti. É o momento de descobrir a tua natureza e não de negá-la, certo? Um grande beijo e até mais!